Olá amigos do canal Academia Olímpia, tudo bem pessoal? Gente, vamos falar um pouquinho mais sobre esse festival de incoerências que está acontecendo em relação a esse indigenista e esse repórter, né, o Bruno Araújo Pereira e o Dom Philip, né, repórter. Tem um festival de incoerências nessa história aí que realmente não está batendo e vamos ver o desfecho disso, mas os indícios que a gente está observando estão reforçando a tese de que tem alguma coisa muito errada nessa história. Porque assim, 5 anos atrás, a ONU faz um pronunciamento alertando, alertando do perigo que é essa região justamente aonde estão desaparecidos o Dom Philip e o Bruno, né? Aí passa o tempo, entra o nosso presidente Jair Bolsonaro, ele faz uma reunião com esse Dom Philip, e nessa reunião o Dom Philip diz, os dados estão mostrando que são alarmantes os níveis de desmatamento da Amazônia, coisa e tal, isso aí a gente não precisa nem entrar em discussão, que a gente sabe que é a balela, a gente sabe que é o discurso que o pessoal está usando para tentar vir invadir a Amazônia. Os novos números de desmatamentos estão mostrando um crescimento assustador. O IBAMA está dando menos multas, menos operações. Os sinais que o governo está dando para a Europa não são super positivos no sentido da proteção do meio ambiente. Por exemplo, o ministro do meio ambiente estava na Rondônia essa semana com uma galera de madeireiros. Como o senhor presidente pretende convencer, mostrar para o mundo que realmente o governo tem uma preocupação séria como a preservação da Amazônia? Por favor. Primeiro você tem que entender que a Amazônia é do Brasil, não é de vocês. Repetindo aqui, nós preservamos mais que todo mundo. Nenhum país do mundo tem moral para falar sobre a Amazônia. Nenhum país do mundo tem moral para falar. Até mandei ver quem é o cara que está na frente do INPE. Ele vai ter que vir se explicar aqui em Brasília esses dados aí que passaram para a imprensa do mundo todo, que pelo nosso sentimento não condiz com a verdade. Até parece que ele está a serviço de alguma ONG, que é muito comum. A gente sabe, hoje está escancarada a questão de Ratanabá aí, então a gente está sabendo qual que é o interesse dos caras aqui fora, né? Então tem essa reunião do Bolsonaro com o Dom Philip, onde ele fala essa inverdade, para não falar outra coisa, né? Até em respeito ao cara que está desaparecido agora. Ele fala essa inverdade aí dos níveis de desmatamento e não sei o que da Amazônia. A gente sabe que tem desmatamento, mas não é nada do que o pessoal fala lá fora. A gente sabe que o pessoal, ninguém lá fora, Estados Unidos, China, na Europa, o pessoal destruiu todas as florestas deles lá e querem vir aqui falar da gente. Quando realmente as pessoas pegam os números, né, o Brasil é o que menos desmata, é o que mais preserva, é o que mais produz. O nosso sistema de agricultura, ele é o melhor do mundo. Indiscutivelmente, ele é o que mais produz, causando menos danos ambientais. Isso é constatado por qualquer um que resolve se debruçar sobre o assunto e estudar um pouco mais sobre essa questão aí. Então é falácia, é narrativa, né? Então vamos lá, 5 anos atrás a ONU faz esse alerta, depois o Philip vai lá fazer essa reunião com o Bolsonaro e joga esses dados inverdadeiros, né? Tipo, reforçando o discurso de salve as girafas da Amazônia, do Macron, né? E aí acontece esse sumiço agora. Então, assim, na própria reportagem, onde fala, o engraçado é a incongruência dos meios que nem CNN, Band e o jeito que eles jogam a notícia, e as pessoas mais desavisadas compram aquilo ali sem fazer uma análise mais profunda do que está acontecendo ali. Então vamos dar uma analisada nisso aí, gente. O cara, como eles dizem na reportagem, é um profundo conhecedor, por isso que ele opina. É um profundo conhecedor da região. Se ele é primeira questão, se ele é um profundo conhecedor da região, e a ONU já fez um alerta da periculosidade daquela região há 5 anos atrás, né? Ele iria se aventurar do jeito que ele se aventurou ali? Então a primeira inconsistência, né? A segunda inconsistência, na própria reportagem eles dizem, eles relataram que estavam sofrendo ameaças, né? Então vamos pensar um pouquinho. Te coloca no lugar do cara. Então tu é um explorador,
tu que está me ouvindo aí, pensa comigo. Tu é um explorador, tu sabe que uma área é extremamente perigosa e tu sabe que existe um protocolo de segurança para tu adentrar naquela área. Tu precisa de uma licença da FUNAI, essa licença não foi respeitada. Eles não tiveram autorização para entrar naquela região lá. Primeiro erro. Segundo erro, justamente devido àquela periculosidade da região, né, aí dizem que o presidente não faz nada. Não é que não faz nada. Existe um protocolo de segurança e as pessoas que andam por lá andam escoltadas, né? Então, o cara não avisou que ia, essa dupla, né, o Bruno e o Felipe, não avisaram que iam andar por ali, erro número 1, não solicitaram essa escolta, número 2. Aí eu te pergunto, tu é um profundo conhecedor da região, tu sabe que ela é extremamente perigosa, tu sabe que tu precisa de uma autorização a qual tu não pede, tu sabe que tu precisa de uma escolta para tua segurança a qual tu não solicita. Gente, vamos pensar um pouquinho? Tem alguma coisa muito errada nessa história, né? Aí depois os caras desaparecem. Então assim, eu fico torcendo, gente, para que eles sejam encontrados e para que se constate que eles são desonestos e não burros o suficiente para fazer tudo isso que causaria a sua própria eliminação de CPF, digamos assim. Plataforma, lembre-se, plataforma, tem que cuidar com o que fala aqui. Então, gente, é um festival de incoerência, né? Se eu sei que um lugar é inseguro, existe um nível de criminalidade, é garimpeiro ilegal, é pesca ilegal, é caça ilegal, é contrabando ilegal, é tráfico de drogas, né? Então é um monte de coisa ali que é um festival de riscos à tua vida. Sem falar nos riscos da própria natureza em si. Nós temos onça pintada, tem jacaré, tem piranha, tem de tudo. Então, gente, eu fico torcendo para que seja só uma falcatrua deles e que eles apareçam aí, que eles estivessem escondidos, tudo para reforçar um discurso e uma narrativa para denegrir a imagem do Bolsonaro. Outra coisa que assim, ó, causa estranheza e um certo espanto nessa questão é que a repercussão imediata que deu isso aí. Então o mundo se pronunciou, o mundo está cobrando do Bolsonaro, Biden deu uma declaração, né? Ou seja... A search is underway for a missing British journalist and his colleague working in the remote area of the Amazon rainforest. But Brazil's military is being criticized for its slow response. Disappearance of a British journalist, Dom Phillips, and indigenous expert Bruno Pereira in a remote region of the Amazon jungle on Sunday. But our worry is that they've been abducted by somebody who wanted to silence the exposure that they were bringing to illegal activities in the area. Où sont Dom Phillips et Bruno Pereira? La question fleurit sur les réseaux sociaux brésiliens. Le premier est un journaliste britannique indépendant, le deuxième un spécialiste brésilien des peuples autochtones. We think they were ambushed. Violence in the Javari Valley and Brazil's indigenous territories in general has risen since President Jair Bolsonaro was elected. He's openly defended the commercial exploitation of protected lands and he's cut funding to organisations created to protect them. Pessoal, quando eu falo na narrativa, então até vou botar de novo aqui para vocês perceberem isso, ó, esse cara aqui, ó, é exatamente o joguinho deles. Olha aqui, ó, vamos botar desde o início aqui. Ó, vamos ver. We think they were ambushed. Violence in the Javari Valley and Brazil's indigenous territories in general has risen since President Jair Bolsonaro was elected. He's openly defended the commercial exploitation of protected lands and he's cut funding to organisations created to protect them. Vocês percebem a narrativa de dizer que o Bolsonaro, para o mundo lá fora, né, que o Bolsonaro defende abertamente a exploração das terras indígenas. Aqui, nós brasileiros, sabemos, né, que tudo é a questão da segurança alimentar, da questão dos fertilizantes, né, que tiveram que vir da Rússia em função daquela guerra toda lá e que nós temos as nossas fontes que poderia tornar o Brasil independente dentro disso aí. Então essa narrativa aí fica escancarado, fica evidenciado o interesse dos dominadores globais, né,
em tirar essa questão da hegemonia brasileira, em questão dessa soberania que nos dá essa segurança alimentar. Então, e a gente vê também que quem está agredindo o Brasil dessa forma, eles querem impor a fome no mundo. Então eles têm que atacar o Brasil, porque o Brasil, sendo o terceiro principal produtor de alimento no mundo, se eles conseguirem minar os nossos planos, o nosso desenvolvimento, nossos objetivos de autossustentabilidade nessa questão de produção de adubos e produção de alimento, é um golpe que eles dão no mundo inteiro, nessa tentativa deles de redução populacional, né? A fome como ferramenta de manobra, como uma das maneiras de impor a sociedade, porque um povo faminto é mais facilmente escravizado. Então, todos os indícios, né, desse caso aí, desse desaparecimento desses dois, estão levando a essa questão geopolítica, a essa questão desse interesse que as pessoas têm na Amazônia em atacar o Brasil. E de novo, né, além, aí a gente poderia dizer que o governo oculto está atacando de duas formas ali, né? Minar o Brasil, colocar em xeque a idoneidade do presidente que no caso, que está liderando, né, o BRICS, que é a resistência contra essa nova ordem mundial que esse governo oculto do mal está querendo impor para o mundo. Então fica tudo muito evidente, a gente começa a juntar as pecinhas todas, fica escancarado, né? Então, se eles conseguem promover a fome, eles têm uma ferramenta de domínio. E se eles conseguem, com isso, afetar a imagem do cara que está sendo a resistência, que está sendo a pedra no sapato deles, então é uma ação que dá dois resultados positivos para eles. Só que nós, brasileiros, não somos burros, nós sabemos avaliar, a gente sabe juntar as peças e montar o quebra-cabeça, e enfim, esse papinho não cola para quem está mais informado. Então, pessoal, busquem informações, né, sem falar em Ratanabá. Então a gente encontra uma série de motivos para eles fazerem todas essas falcatruas sem mencionar Ratanabá. Imagina quando a gente coloca nessa equação, né, uma região com tesouros arqueológicos como a questão de Ratanabá, a tecnologia que está lá embaixo. Então o buraco é muito mais embaixo. Esta es la zona en la que estaban. El Valle del Yabaré, en plena selva amazónica. Un lugar donde prácticamente no llegó o llegó de forma muy limitado el Estado brasileño. Parece que o teatrinho tá todo montado. Então, 5 anos atrás, a ONU já fala daquilo ali, aí o Felipe vai lá, faz uma reunião. Parece que tudo foram passos dados para criar uma narrativa, para criar um contexto. Então, tomara que eu esteja enganado. Agora, prenderam um cara, né? E vamos ver se esse cara não é um Adélio Bispo da vida, que vai vir com a narrativa daqui a pouco dizer sim, matei os caras e amando de alguém do governo. Então, se isso vier a acontecer, gente, aí vocês veem que nós estamos cantando a pedrinha aqui. Aí vocês juntam todos esses fatores aí, vocês vão ver que é falcatrua, não caiam nessa. Entendeu? Porque é um festival de inconsistência, é um festival de incoerência. O cara sabe que é perigoso, o cara sabe que tem traficante, que tem pesca ilegal, que tem mineiro. Fala que recebeu ameaças, o cara recebeu ameaça, está ameaçado, e aí o cara vai lá, não avisa a FUNAI, adentra um lugar que ele não poderia ter adentrado por causa que é um território indígena, e não vai com a escolta que é oferecida. Aí o pessoal que vai lá tem que ir com uma escolta, justamente por causa desse risco. Aí fazem tudo... Quebram todos os protocolos de segurança e depois aí vem a imprensa dizer a culpa é do Bolsonaro. Não estou aqui para defender o presidente, não é uma questão política. Vejam bem isso. A questão que está sendo analisada aqui é o festival de incoerências, de insanidade que uma pessoa em sua sã consciência não quebraria, não se arriscaria dessa forma. Não faz o menor sentido, gente, isso. Não faz o menor sentido. Não tem a menor congruência, né, entre a realidade e os fatos ali. Ninguém faria isso. Ninguém vai se, né? Por exemplo, eu vou me atirar de um penhasco sem paraquedas, supondo que não vai acontecer nada. Cara, pelo amor de Deus, velho. Tu tá tentando contra todas as regras de segurança e tá tudo bem? E a culpa é do outro? Por favor, né? Tem alguma coisa muito errada nisso. Então agora, o que resta pra gente é a gente ficar muito atento ao discurso, ou melhor, a narrativa que vai ser dada
a esse cara que foi preso agora, né? Foi pedida a prisão temporária, parece, dele, e para fazer mais análises. E aí dizem que ele estava com droga, que estava com armamento ilegal e que tinha sangue na lancha dele. Então são os indícios de que o cara fez alguma coisa errada, né? Então assim, o cara pode ter feito, o cara pode ter realmente se sentido ameaçado porque seria um cara ilegal. É que nem quando tu entra no Rio de Janeiro, na favela do Rio de Janeiro lá. Você lembra o que aconteceu com o Lopes lá? Como é que era o nome do... esqueci agora, mas foi famoso. Eu me lembro que o sobrenome do cara era um Lopes lá também. E o cara foi lá pra filmar, né, escondido lá o negócio do tráfico de drogas nas favelas do Rio. O pessoal achou ele lá, ele era um repórter da Globo, do Fantástico lá, né? Antônio Lopes, não vou me lembrar o primeiro nome dele lá. E enfim, né? E aí depois descobriu-se que parece que botaram o cara no micro-ondas lá, né? Micro-ondas é aquela pilha de pneu onde tu coloca o cara dentro e taca fogo lá, gente. Então, só que esse cara aí, quando ele foi lá no Rio de Janeiro aquela vez, ele sabia do risco que ele corria. Ele tava tentando ficar infiltrado lá, né? Deu azar. O trabalho dele era muito nobre, ele queria mostrar a criminalidade que existia lá, porque depois que tu retrata e coisa e tal, fica mais fácil, né, de tu cutucar as lideranças para que aquilo seja resolvido, aquele problema seja sanado, né, até que aquelas pessoas que sofrem, que são honestas, que moram na favela e que sofrem na mão desses caras, aí é uma chance de tu dar um alento a essas pessoas. Então é louvável o que aquele cara fez lá. E, se eu não me engano, foi no governo eu não me lembro se foi do Lula ou da Dilma, mas faz bastante tempo atrás aconteceu aquilo lá. Então, pessoal, a gente vê que algumas coisas realmente deixam a gente com 3 pulgas atrás da orelha. Então vamos ver agora como é que para que lado vai o depoimento desse cara, né? E se por acaso ele vier dizer, não, sim, eliminei os caras a mando de tal, e quiserem respingar no governo, aí é onde, sinceramente, vai ficar escancarada a falcatrua, entendeu? Aí é só tu juntar todos os fatos e tu diz, não, cara, isso aí foi tudo montado e provavelmente esses caras não foram eliminados como vão querer fazer parecer que sim. Deve estar escondido em algum lugar aí, entendeu? Muito bem escondido, diga-se de passagem, porque, de novo, só para fechar, eles não seriam burro de, conhecendo o lugar, sabendo os perigos que tem lá, né, relatando com a própria reportagem que conta tudo isso, fala, eles foram ameaçados. Quer dizer que eles foram ameaçados, sabem que o lugar é perigoso, aí se metem ilegalmente, não pedem proteção que o Estado disponibiliza, que é essa escolta armada que eles têm lá, aí depois vão botar a culpa no governante, independente de quem é o responsável por aquilo. Então é um festival de incongruência nisso aí, pessoal. Então fiquem atentos, se liguem e vejamos as cenas, os próximos capítulos dessa novela aí. E de novo, gente, independente de caráter, de bondade, de maldade de qualquer pessoa, uma vida humana é uma vida humana, deve ser preservada, deve ser respeitada. Então todo respeito e sentimento à família, né? Mas, cara, tem muita incongruência nisso aí, ok? É isso aí, pessoal. Eles inventaram uma emergência ambiental, criaram um demônio e apontaram CO2. Disseram que o efeito estufa vinha pra matar e que depois disso nada sobrará depois. Não se tocou, vou te contar, eles querem é ratataba. Se não sacou, vai estudar e conheça o que é ratanabá. Eu vejo o deputado com a proposta imoral, me dá meio trilhão que eu resolvo pra vocês. O povo brasileiro que só
soluções. E o povo tá comprando essa mentira ambiental. As girafas da Amazônia, salve elas por trilhões. Eles estão dizendo, estão queimando o Pantanal. E o povo brasileiro não tá cuidando não. Eles querem que o Brasil vire internacional. Do pulmão do mundo são eles que cuidarão. Yeah. Quando eu me lembro do período escolar, sempre me ensinaram que o CO2 era usado pelas plantas para se alimentar, e isso as deixava bem verdinhas depois. Não se tocou, vou te contar, eles querem é Ratanabá. Se não sacou, vou te contar, eles querem é Ratanabá. E agora eles vieram com esse papo de vilão, dizendo que nós temos que combater esse gás, mas sem alimento para nossa plantação, que tipo de comida sobrará pra nós? Agora você sabe, mas não fique com insônia. Que bom que acordou, mas o que vai fazer? Já sabe que eles querem pôr a mão na Amazônia, mas nós não deixaremos isso acontecer. Não, já que acordou, vou te chamar e defender Ratanabá. Já se juntou, vamos somar, não entregaremos Ratanabá. Já que acordou, vou te chamar e defender Ratanabá. Já se juntou, vamos somar, não entregaremos